Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Marcos Vinícius, professor, pesquisador, escritor e sou pastor de uma igreja pequena. Hoje eu queria conversar com vocês sobre como Deus trata o trauma. É muito comum nós observarmos, pessoas que vêm na igreja com uma série de dores, de marcas, no corpo dela, e a gente muitas vezes, elas participam de culto, elas oram, elas leem a Bíblia, mas mesmo assim, sempre que certas situações ou circunstâncias acontecem, elas reagem de uma maneira assim desproporcional à situação. Então hoje eu queria falar com vocês sobre trauma. É uma situação que muitas vezes aflige nossas igrejas e nós ficamos às vezes sem saber como lidar com isso. Nós mesmo orando, jejuando, desenvolvendo todas as disciplinas espirituais, nós vemos que alguns irmãos eles reincidem em alguns comportamentos e às vezes a gente tem uma certa dificuldade de administrar isso, de lidar com esses conflitos que são gerados diante disso. Então hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre trauma. Esse é um canal novo, estamos começando agora no trabalho, então se você tem gostado, nos ajude a divulgar, coloque os comentários embaixo que nós vamos estar buscando sempre melhorar os nossos conteúdos. Bom, vamos lá. O nosso cérebro ele é formado por 3 partes, Ele tem praticamente a parte de baixo, que é o sistema que a gente chamamos de reptiliano, que é responsável pelo instinto e pela sobrevivência. Temos o sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro, que recebe as sensações do sistema reptiliano e transformam isso em alguma coisa compreensível. E depois nós temos o córtex, que analisa isso e pensa racionalmente. Então o que acontece muitas das vezes? Quando uma pessoa passa por um trauma muito forte, por muitas vezes violência, por abusos ou por negligências na primeira infância, o sistema límbico dessa pessoa ele é como um alarme de incêndio. O alarme de incêndio, quando ele recebe uma certa quantidade de fumaça, ele dispara. Só que se tiver um alarme de incêndio hipersensível, que com uma pequena quantidade de fumaça ele já dispara, esse alarme de incêndio mais atrapalha do que ajuda. Então existem pessoas que, devido a marcas no passado, de traumas, ou seja, de situações que eles vivenciaram, que o cérebro não deu conta de administrar as informações, então fica uma memória fragmentada de algo muito horrível que aconteceu, e sempre que essa memória é revisitada ou algo parecido com isso acontece, o corpo reage. Então o sistema límbico ele tem assim condições de liberar a adrenalina e causar uma reação de fuga ou de enfrentamento. Então pessoas traumatizadas ou pessoas que tiveram lidaram com uma situação difícil, elas reagem de maneira desproporcional. Então isso dificulta. E quando você chama essa pessoa para conversar, você conversa com ela, você aconselha, ela concorda, ela chora, ela se arrepende, mas quando lida com a situação de novo, ela reage do mesmo jeito. Então a gente não consegue acessar o sistema límbico, as emoções da pessoa, a gente chama o sistema límbico de cérebro emocional. A gente não consegue necessariamente acessar essa parte do cérebro pela razão, pelo diálogo. Existe algo mais profundo que exige de nós para que a gente possa acessar esta parte da mente, vamos dizer assim, do cérebro. Isso faz com que a gente não consiga avançar com relação a alguns aspectos envolvendo os relacionamentos. Então como que a gente trata? Se racionalmente a pessoa não consegue, ela mesma não consegue acessar essa parte dela que faz com que ela tenha reações desproporcionais, como que eu trato uma pessoa dessa? Então nós vamos para a palavra de Deus. Como é que Deus tratou o trauma de homens na palavra de Deus? Estou fazendo um estudo, buscando identificar personagens bíblicos que sofreram por trauma e como que Deus tratou. Um dos personagens assim que mais talvez a gente pode ver com uma certa clareza é Jacó, por exemplo. Jacó, durante o desenvolvimento dele na barriga da mãe, que teoricamente deveria ser um lugar extremamente seguro, a barriga da mãe, no caso de Jacó, ele estava em conflito com o irmão dele, Esaú, eles brigavam dentro da barriga. Então a gestação, a parte do desenvolvimento do cérebro reptiliano, vamos dizer assim, de Jacó, foi marcado por conflitos, por desconfortos. Então isso já gerou uma marca no corpo dele, vamos dizer assim. E ele nasce.
Quando ele nasceu em segundo lugar, o pai dele, de acordo com as influências culturais da época, dá o nome para ele de Jacó. Jacó significa enganador, usurpador. Então o pai dele marca as emoções dele, né? Quando nós falamos o nome de alguém, isso afeta o sistema límbico, as emoções da pessoa. Todos nós gostamos de ouvir alguém chamar nosso nome, né? Uma situação normal. No caso de Jacó, Isaac define que ele é um enganador, né, um usurpador, que isso é totalmente contrário à promessa que Rebeca tinha recebido. Então agora Jacó tem uma marca no corpo dele, desenvolveu durante a gravidez, e agora tem uma marca nas suas emoções, que foi determinado pelo pai dele. E depois lá na frente ele rouba, né, ele engana o pai dele, ele rouba o direito de primogenitura de Esaú e agora recebe ameaças de morte do irmão mais velho, que era um caçador, né? Com isso Jacó foge. Todos conhecemos a história. Depois de 20 anos se passaram, Jacó continua com aquela imagem, com aquela memória das ameaças do irmão dele, do risco de morte, da sensação de segurança. Então quando nós enfrentamos com o trauma faz com que a gente fique preso ao passado. A gente não consegue processar essas informações. Jacó perdeu tudo. Ele teve que fugir com uma mão na frente e outra atrás, mesmo tendo a bênção. E aí quando ele lembra dessa situação, ele lembra dessas ameaças de morte. Quando lá na frente Deus manda ele voltar, o cérebro dele, o córtex dele, começa a tentar reagir de uma maneira desesperada, né? Ele divide o acampamento em dois, ele prepara um presente para tentar acalmar a ira de Esaú, ele passa tudo que ele tem à frente. Então essa é a reação do córtex e da mente dele tentando administrar esse passado, esse trauma que ele tem que enfrentar agora. E depois ele vai para o Val de Jaboque e lá aparece um anjo. Olha que interessante. Este anjo não foi um sonho. Literalmente esse anjo luta com ele. Foi uma briga física de corpo. Deus ele manda um anjo para lutar fisicamente com Jacó. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: para tratar um trauma, você tem que envolver o corpo da pessoa, né? Então ele manda o anjo, eles brigam, lutam a noite inteira. Quando o anjo está para perder, ele desloca a perna de Jacó e aí Jacó se prende nele. Então o anjo ele toca no corpo de Jacó para ele não fugir mais, para ele conseguir encarar o passado dele. Não obstante, Jacó se prende ao anjo e depois o anjo troca o nome de Jacó, né? Por quê? Para nós conseguirmos encarar os nossos traumas, nós temos que entender que aquilo que nós vivemos ficou no passado. Pessoas traumatizadas, elas acreditam que aquela situação vai estar acontecendo de novo no presente. Se eu não consigo entender que aquilo que me feriu, que aquilo que me machucou ficou para trás, eu vou sofrer de novo, eu vou vivenciar tudo aquilo da mesma intensidade de algo que não está acontecendo, que está no passado. Então, primeiro, Deus trata o corpo de Jacó, depois Deus muda o nome dele e fala: você não é enganador, você não é usurpador, você é um guerreiro, você é um lutador, você é Israel. Deus trata as emoções de Jacó e por fim, Jacó ele vai ao encontro de Esaú e quando ele encontra com Esaú, ele está cheio de planos para tentar administrar aquele problema. Quando vai ver, Esaú abraça, o beija e os dois choram. Então a mente agora de Jacó percebe que aquela situação do passado, aquela ameaça não existe mais. Então Deus tratou o corpo de Jacó, Deus tratou as emoções de Jacó e Deus tratou a mente de Jacó. Então nós que queremos tratar com pessoas, com irmãos que estão traumatizados, nós temos que ter um tratamento completo na vida desses irmãos. Por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que amar Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa força, né, com todo o nosso entendimento. O amor de Deus ele envolve a nossa totalidade. Muitas vezes nós queremos amar Deus apenas com a nossa mente, mas não é assim que funciona. Nós temos que ter o nosso corpo para Ele, nós temos que ter nossas emoções que estão reconstruídas nos relacionamentos, no perdão, na reconciliação, e nós temos que ter a mente voltada para Deus. Quando nós amamos a Deus com toda a nossa totalidade, as marcas do amor de Deus, elas suplantam as marcas deixadas pelo sofrimento e pelo trauma. Assim como o trauma, o abuso, ele tem poder para deixar marcas no nosso corpo, nossas emoções e na nossa mente, o amor de Deus, ele tem poder para suplantar, para curar nosso corpo,
nossas emoções e a nossa mente. O amor de Deus, ele tem uma ação completa nas nossas vidas. E muitas vezes, como igreja, nós estamos proporcionando apenas uma parte desse amor que não é suficiente para curar as pessoas. As pessoas precisam caminhar conosco, as pessoas precisam ser tocadas, abraçadas por nós, as pessoas precisam ter sua identidade reafirmada em Deus, profeticamente, as pessoas precisam ter apoio e suporte de nós como pastores e como igreja, para que elas consigam caminhar em direção ao passado delas, sabendo que esse passado não está mais no presente e sabendo que elas não são mais as mesmas pessoas que eram e sabendo que Deus tem um propósito na vida delas para, apesar do passado e do sofrimento que elas enfrentaram, Deus tem condições de nos curar completamente e de nos preparar para que nós possamos caminhar em direção ao nosso chamado, ao nosso propósito e superar todo e qualquer sofrimento e medo que possa ter nos afetado. Este é o poder do amor de Deus. Ele é completo, ele é suficiente e quando nós entendemos isso, nós conseguimos superar qualquer sofrimento e qualquer injustiça e qualquer marca que foi nos imputado, né, no nosso passado. Então eu quero deixar essa palavra para você. Se você crê nisso, se você entendeu o que eu tenho para te dizer, curte, compartilha e nos ajude a gente levar para as pessoas essa verdade do amor que cura o ser humano completamente. Deus abençoe e um forte abraço.